Fala, queridos, André Gibran aqui, mais um Deus na Prática. Todo dia eu tenho o costume de ler a Bíblia. Comprei uma Bíblia bonitona aqui, dá uma olhada. E aí tava querendo fazer um tempo, e aí comprei, já faz um tempinho na verdade, mas aí todo dia eu leio. E eu tô lendo aqui Gálatas, eu quero compartilhar contigo. Esse canal é sobre isso, sobre compartilhar e sobre como colocar as coisas da Bíblia na prática. A Bíblia é a palavra de Deus, se você entende isso, já é meio caminho andado, porque a partir daí você tem um manual de vida. Não é só uma coisa que a gente pensa, né? A Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Muitas pessoas pensam que ser cristão significa que você vai colocar uma fé no que está por vir somente e você vive só pensando na eternidade, mas aqui no canal Deus na Prática eu vou aprendendo junto com você que Deus é para hoje, não é só para a eternidade. A gente vive sim pensando na eternidade, é uma promessa de Deus que a gente tem a vida eterna se a gente está em Cristo, só que é para hoje também. Então, vamos aprender um pouquinho de coisa hoje aqui, no devocional que eu estou fazendo hoje, que é Gálatas 3, começando do versículo 1, que Paulo diz o seguinte: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Aí ele pergunta, gostaria de saber só uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? O que é isso? Paulo está falando o seguinte, depois que Cristo ressuscitou, depois que ele foi embora e ficou conosco o Consolador, o Espírito Santo, tinha muita essa discussão sobre seguir a lei antiga, que era a lei de Moisés, que Moisés recebeu de Deus, aquelas leis, ou se a lei tinha sido abolida e agora o que reinava era a graça, era a fé. Antigamente, se você lê os escritos do Velho Testamento, você percebe que quando alguém pecava, essa pessoa tinha que fazer o sacrifício de um animal, e isso era a lei, né? O sacrifício de um animal para que sangue fosse derramado no lugar do pecador, porque o salário do pecado é a morte. Então, teria que haver, olha isso, olha como é forte isso, tinha que haver alguma morte para que o pecado fosse perdoado. Então, alguém pecou. Estamos na vigência da lei, Velho Testamento. Como é que faz? Para que você não morra, porque sangue tem que ser derramado, alguém tem que morrer. Então você vai sacrificar um animal. Quando Jesus veio, ele libertou a gente disso. De que maneira? Ele foi o animal crucificado. Ele era o cordeiro. Não se fala o cordeiro de Deus? Então Jesus foi o cordeiro de Deus, o animal sacrificado. E aí ele morreu por nós todos. Então agora a gente não tem mais que sacrificar animal. Isso, por exemplo, era uma prática do que a gente chama de a lei, né? Então a lei mandava que se sacrificasse, mas depois que Jesus veio e ressuscitou, não existe mais essas coisas da lei. E é o que Paulo fala aqui, ele diz o seguinte, gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou foi pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Isso aqui me chama a atenção. A gente vive querendo se aperfeiçoar pelo esforço próprio. A gente vive querendo merecer o reino de Deus. E o reino de Deus não se merece. A gente é fruto do pecado. A gente pensa, eu não pequei assim, né? Por que todo mundo é considerado pecador? Entenda assim, você tem uma fonte de água, uma nascente de água. Naquela nascente de água, alguém pega e joga naquela nascente um animal morto. Contaminou a água, ninguém mais pode beber. Aí, daquela fonte, daquela nascente, saem vários rios que vão alimentar diversas cidades. Todo aquele que beber daquela água vai estar contaminado? Sim ou não? Vai estar contaminado. Quantos homens e mulheres Deus criou? Adão e Eva. Eles se contaminaram com o pecado? Se contaminaram com o pecado, né? A gente sabe dessa história. Portanto, a nossa fonte é contaminada? A gente nasceu do pecado, nascemos de pecadores, todo mundo veio de Adão e Eva. Deus só criou um homem e uma mulher. Então sim, a nossa fonte é contaminada. A partir do casal que se contaminou com o pecado, nasceram todos os pecadorzinhos. Eu, você e todo mundo que você conhece. Por isso a gente precisou da justificativa de Cristo morrendo por nós, para liberar a gente da lei e para que agora a gente possa viver pela fé em Cristo. Então, o que você precisa agora para ser salvo? O que você precisa para ter o reino? É através do seu merecimento, é seu mérito, você merece o reino, não porque a tua fonte estava contaminada, então você é fruto do pecado. Mas Jesus veio e te justificou, então você precisa acreditar nisso. Que Jesus morreu por você, que Ele ressuscitou, que Ele vive. Essa é a condição para a sua salvação.
E não você não, eu vou fazer alguma coisa aqui pelo meu próprio esforço que aí eu vou merecer a salvação. Não tem essa questão não, de merecer a salvação, entende? Então, Paulo está lembrando aos Gálatas exatamente isso. Não adianta pelo esforço próprio de vocês, querer seguir os preceitos da lei, que é assim que vocês vão receber a salvação, que é assim que vocês vão andar firmes em Cristo. Não é isso, é a fé. E aí vem uma reflexão minha. Como é que você aumenta a sua fé? Na Bíblia está escrito que a fé vem pelo ouvir falar. E ouvir falar da palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus está aqui. Quanto mais eu leio, mais fé eu tenho. E quanto mais eu faço isso, André Gibran, quanto mais eu faço isso que eu estou fazendo hoje, que é contar para você o que eu li, contar o meu entendimento, espalhar essa palavra, além de agradar muito a Deus por fazer isso, por espalhar, eu aprendo e a minha fé se fortalece, porque eu fico mais sábio na melhor das coisas que você tem para ficar sábio no mundo, que é a sabedoria que vem de Deus. Então, é com muito orgulho que eu fecho esse vídeo de hoje e digo a você que eu vou fazer mais desses aqui, tá bom? Mais vídeos baseados em um devocional que eu faço todos os dias pela manhã. E quando eu não faço, eu fico chateado. Eu gosto de fazer e eu vou fazendo assim todo dia e quero compartilhar contigo, tá bom? É isso. Então, ó, fé. O princípio fundamental, o que você precisa ter para atingir o coração de Deus é acreditar. Acreditar o quê, André? Que Deus existe, que Jesus existe, acreditar nas promessas que são feitas na Bíblia, acreditar que a sua vida é muito melhor com Cristo, acreditar que existe morada eterna para você, acreditar no que diz a Bíblia. Fé, isso agrada muito a Deus. Na Bíblia está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, em primeiro lugar. Grande abraço e até o próximo.